Seção 2.3, opções no modelo de um período. Nessa seção a gente vai precificar opções dentro do modelo binomial de um período. As entradas desse problema são a taxa de juros R durante esse período, os valores de U e D do modelo binomial, o up and down, e o payoff da opção, que a gente pode pensar como uma função do valor da ação. Então, o payoff a gente representa por V1, valor no tempo 1 dessa opção, é uma função do valor da ação no tempo 1, S1. Na verdade, isso aqui é uma função vetorial, tem dois valores, que é V1 de H, que é o valor da opção se a ação subir, e o valor da opção se a ação descer. Algumas hipóteses são necessárias nesse modelo, uma que a ação pode ser subdividida quantas vezes quiser, a gente vai tomar matematicamente 0,1 ações ou qualquer fração de ação. Isso pode ser pensado como basta comprar uma certa quantidade grande de contratos, que aí esse valor de ação fica inteiro, mas matematicamente essa é uma hipótese que a gente coloca para fazer as contas. Os juros, tanto da aplicação na renda fixa quanto devido ao empréstimo, são considerados iguais. Esse R, você vê que ele não varia se o valor é positivo ou negativo. Positivo seria aplicar em renda fixa, negativo é tomar emprestado. Para grande investidor isso é quase verdade. O preço de compra e venda da ação a gente supõe que é igual também, da negociação a gente chama de S, o preço da ação, independente se você está comprando ou vendendo. E a ação assume somente dois valores, é o modelo binomial, a gente já viu isso, que é uma das hipóteses mais fortes, mas a gente já viu como é que vai fazer depois, que o tempo vai ser subdividido. E no modelo de juros discreto, o R tem que ser maior que menos 1, senão se aplicar em renda fixa e sair devendo dinheiro. Mas pode acontecer o dinheiro não valer mais nada, mas não sair devendo. O valor da ação é sempre positivo, então o U e D são sempre maiores que zero. São as hipóteses matemáticas aí do modelo. Aqui eu comento sobre juros negativos, que já aconteceu na economia japonesa, mas dependendo da situação, mesmo no Brasil hoje, você pode ter juros da Selic tão baixos, com a inflação ultrapassando os juros eventualmente em algum momento. Então você ter juros efetivos negativos também, perder dinheiro. Né? O primeiro lema que a gente apresenta é o lema que seria a versão simplificada do Teorema Fundamental de Finanças Matemáticas, que é esse lema aqui, a ausência de arbitragem. Então, no modelo binomial, o 1 mais R tem que estar entre o U e o D, estritamente. Caso contrário, você vai ter arbitragem. Então, maneira de provar isso é o seguinte. Então, por exemplo, considera o caso em que tanto U quanto D estão acima do 1 mais R. Então, isso aqui significa que a ação está subindo mais, mesmo no pior caso, do que a renda fixa. Então, o que você poderia fazer aqui? Você pode montar uma carteira que você pega dinheiro emprestado, com essa taxa de juros, compra a ação, e aí no próximo intervalo de tempo, você vai ter com certeza mais, porque o D é estritamente maior que o mais R, do que o que você estava devendo. Então, você pode vender as ações, pagar o empréstimo e ficar com dinheiro aqui sem risco nenhum. Então, isso é arbitragem. Então, isso aqui não pode acontecer. O que não pode acontecer também é o contrário. É o mais R está estritamente acima do U. Por quê? Aí agora você faz a operação contrária, que é sell short. Né? Então você pega a ação emprestada, aí quando chegar no próximo instante, você vende as ações e elas estão com valor abaixo do mais R, então quando você for pagar de volta o que você pegou emprestado, você vai pagar menos do que você pegou emprestado, e aí você vai ficar com a diferença. Então, tanto no caso quanto o outro, é simétrico, você vai ter arbitragem. Para mostrar que se você tiver entre os dois, você realmente não tem arbitragem, aí tem uma continha que a gente faz aqui que eu deixo para vocês lerem, né? Por que isso não poderia acontecer, mas está aqui detalhado no texto. Então, esse é o princípio da ausência de arbitragem. O modelo binomial é supor que o mais R está estritamente entre o U e o D. Para a gente calcular o valor do contrato, que a gente vai fazer agora, a gente tem que primeiro introduzir a probabilidade neutra a risco. Então, ela vai ser definida por essas expressões. Nota que tem um til aqui em cima, P til e Q til, por quê?
Sem o til, a gente considera que é a probabilidade real da ação subir e descer. E P-til e Q-til são chamadas de probabilidade neutra a risco. E elas são definidas de tal forma que você nota que ambas são positivas, que é o que vai dizer esse lema aqui, com soma 1 e satisfazendo essa propriedade aqui. Por que ambas são positivas? Por hipótese da ausência de arbitragem, 1 mais R é maior que D, então isso aqui é positivo. Por hipótese U da ausência de arbitragem, U é maior que 1 mais R, então isso aqui também é positivo. Então ambos os termos são positivos. Se você somar os dois, esse 1 mais R vai cortar com esse menos 1 mais R, vai ficar U menos D sobre U menos D, então a soma é 1. Então essas duas propriedades aqui desse lema são fáceis. Cada um é positivo e a soma é 1. Essa propriedade aqui, que é chamada de interpretação baricêntrica, eu vou deixar como exercício. Eu só vou fazer a interpretação aqui. Baricêntrica é centro de gravidade. Então, isso aqui é como se fosse uma gangorra, digamos. Aqui está o D, aqui está o U, 1 mais R está em algum lugar aqui entre o D e o U, por exemplo. Ele pode estar aqui. Aí o P-til vai ser essa distância aqui e o Q-til vai ser essa distância. Que na verdade é a fração dessa distância total, a proporção dessa distância total aqui. Então a soma de P-til mais Q-til é 1, como se isso aqui tudo fosse 1, aí isso aqui vai ser P-til, isso aqui vai ser Q-til. Então se 1 mais R estiver mais próximo de D, o P-til vai para 0, o Q-til vai para 1. Se 1 mais R estiver próximo de U, o P-til vai para 1 e o Q-til vai para 0. É a interpretação baricêntrica da probabilidade neutra a risco, P-til e Q-til. Que vai ser um exercício aqui, essa fórmula aqui. Além disso, no próximo capítulo a gente vai falar sobre volatilidade de ativos, e uma medida de volatilidade aqui é a U menos D, que é o quanto que varia o preço da ação, né, que é up and down. Então isso aqui dá se ela está variando muito ou pouco em relação ao valor original. Vai ser a volatilidade. Esse teorema aqui é o teorema principal dessa seção, que é o teorema da carteira autofinanciada que replica, que é o seguinte: dentro daquelas hipóteses do modelo binomial que a gente já apresentou, do up and down, juros fixos, P-til e Q-til definido pelaquela expressão, e V0 definido por essa expressão aqui, é uma fórmula, que a gente vai entender ela direitinho, interpretar, vai existir uma carteira autofinanciada que vai começar valendo esse valor aqui, V0, no tempo 0, e no tempo V1 vai terminar valendo exatamente os valores da opção, V1 de H e V1 de T. Então, você consegue, com esse valor aqui, montar uma carteira que replica os valores da opção no tempo 1. Essa fórmula aqui você pode ver como uma média ponderada, que é P-til vezes esse valor, mais Q-til vezes esse valor, trazido a tempo presente, que você está dividindo por 1 mais R, que é como você anda com o dinheiro para frente e para trás. Como é que você chega nessa expressão aqui? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira, é um raciocínio que a gente já fez no capítulo 1, que é tentar montar uma carteira autofinanciada que replica o valor da opção. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente quer começar com x0 igual a v0, valor da ação, o valor da carteira no tempo 0, tem que ser igual ao valor da opção no tempo 0, que a gente quer determinar. Isso aqui é incógnita, que é aqui na fórmula, né, o V0. E a gente vai distribuir uma parte desses recursos em renda fixa, o outro em ações. E sem entrar nem sair recurso, tem que ser uma carteira autofinanciada. Para que no tempo 1, essa carteira tenha o valor V1. Então, como é que a gente vai montar a carteira? A gente vai comprar uma certa quantidade de ações, delta 0. Então, essa carteira aqui vai valer delta 0 vezes S0, você gastou para comprar as ações. Você começou com x0, só que você gastou delta 0 em ações, então você ficou com x0 menos delta 0 vezes S0. Esse valor aqui vai ser aplicado em renda fixa. Ou, se for negativo, vai ser uma dívida que você vai ter para pagar no próximo período. E aí, como é que é? O que vai acontecer no tempo 1? No tempo 1, você tem delta 0 ações que você comprou no tempo 0, só que agora a ação está valendo S1, então isso aqui vai valer agora delta 0 vezes S1. E você tem o que você aplicou em renda fixa, que
foi esse x0 menos Δ0 S0. Só que isso aqui rendeu 1 mais R. Então, o que você tem em dinheiro ou dívida é isso aqui. Então, fazendo a soma dessas duas parcelas, você obtém a chamada Wealth Equation, a equação da riqueza, que é o quanto que a sua carteira está valendo no tempo 1. No tempo 1, sua carteira está valendo. Tem uma parte em renda fixa, que é o x0 menos Δ0 S0 1 mais R, que é essa parte aqui. E tem a parte em renda variável, que é Δ0 vezes S1. Então, isso aqui é o que você tem em ações, isso aqui é o que você tem em renda fixa no tempo 1. Essa é a chamada Wealth Equation. Você tem que observar que é uma equação vetorial, porque depende do cenário. Isso aqui tem 2 valores possíveis. Depende se o lançamento foi H ou T. Por quê? Se o lançamento foi H, isso aqui vai valer essa expressão aqui. Isso aqui não depende de H, mas o S1 depende de H. Então vai ser isso tudo mais Δ0 S1 de H. Se o lançamento foi T, vai ser tudo isso S1 de T. Então isso aqui é o que você tem em 2 situações. Up e down, que é o V1 de H e o V1 de T. E você quer que isso aqui seja igual, esse valor aqui, ao valor do contrato, que é o F de S1, que está aqui, V1 de H e V1 de T. Então é assim que você tem um sistema, na verdade, um sistema linear, que eu estou explicitando aqui, porque o S1 de H ele nada mais é que U vezes S0, e S1 de T nada mais é que D vezes S0, down vezes S0, up vezes S0. Então, substituindo aqui, fazendo as contas, vocês podem ver aí com cuidado no livro, você vai ter esse sistema linear aqui, cujas incógnitas são x0 e Δ0. E aqui são as entradas da matriz, 1 mais R e essa expressão aqui. Então, eu chamo essa matriz de M, eu tenho que M vezes x0 Δ0 tem que ser igual ao lado direito aqui, que é o V1 de H, V1 de T, que é o valor do contrato no up and down, da opção aqui. Esse sistema, como é que a gente pode analisar ele? Olhando o determinante da matriz M, que vai dar se a solução existe, é única. Então, fazendo o cálculo determinante, esse produto aqui é isso vezes isso, menos isso vezes isso. Fazendo a conta, você vai simplificando essa expressão, você vai chegar a S0, 1 mais R, D menos U. Como é que você analisa isso aqui? Bom, a solução é única se e somente se o determinante é diferente de 0. Você tem que a ação é sempre positiva, então isso aqui é sempre maior que 0. O R, por hipótese, é maior que menos 1, então isso aqui é maior que 0. E o down, aqui da D menos U, tá certo? Tá. E isso aqui é diferente de 0 também, porque é D menos U. Então isso vai ter solução única, esse sistema, pelo princípio da ausência de arbitragem. Você tem que isso aqui é diferente disso. Substituindo uma equação na outra, fazendo as contas, a gente vai chegar na expressão de quem é o delta, que eu coloco aqui, que é o Δ0. O Δ0 tem essa cara complicada aqui, é V1 de H menos V1 de T sobre S1 de H menos S1 de T, que eu escrevo dessa maneira aqui, delta V1 sobre delta S1. Variação do V1 sobre variação do S1. Está vendo aqui porque é o V1 de H menos V1 de T, S1 de H menos S1 de T. Então essa é uma maneira esperta de escrever o Δ0. A gente chama isso aqui de delta hedge, que é a variação do valor da opção sobre a variação do valor da ação. Isso é generalizado, a gente vai ver depois no caso contínuo, que a gente chama de delta também, essa mesma letra. Isso aqui representa o número de ações que devem ser compradas no tempo zero para se montar a carteira. Bom, comprada se for positivo, se for negativo, na verdade é tomar emprestada, esse é o short, mas enfim, vou falar assim, número de ações que devem ser compradas. Substituindo isso, você pode obter o valor de V0, que era uma incógnita também. Aí faz as contas aí no livro e tal, e você vai chegar na expressão do teorema, que o V0 é igual a isso aqui. É uma conta um pouco chata de seguir, mas vocês podem acompanhar aí no livro. Tem que substituir esse P-til e Q-til que eu defini em cima, e aí você tem essa fórmula aqui para o valor da opção, tempo zero. Esse teorema é muito importante, você tem que perder tempo realmente entendendo os detalhes e como que foi construída essa
carteira autofinanciada que replica a opção. Por quê? Em resumo, né? Você começa com uma carteira que vale X0 em tempo zero, pelo teorema, você comprando delta zero ações e aplicando o resto em renda fixa no tempo 1. Se você vender as ações compradas no tempo zero, você vai ter exatamente o valor da opção. Então essa carteira autofinanciada replica os valores da opção. E por conta de replicar, é que a gente vai ver que não tem arbitragem nesse processo. Além disso, por essa equação aqui, a definição, né, esse lema aqui, que PTU mais QTUD igual a 1 mais R, a gente vai ter como consequência esse lema aqui, que o valor da ação S0 é igual a 1 mais R, PTU S1 de H mais QTU S1 de T, ou seja, o valor da ação no tempo zero é a média ponderada pela probabilidade neutra a risco do valor da ação no tempo 1 trazido a tempo presente. Então essa é a leitura que a gente faz dessa equação aqui. O trazido a tempo presente é porque você está dividindo por 1 mais R, que é os juros. Então você está trazendo o valor no tempo 1 para o tempo zero. Isso eu deixo como exercício, é basicamente aplicar aquele lema lá, né? E aqui a gente pode pensar em comparar, né, o crescimento médio do preço da ação sobre a probabilidade neutra a risco e o crescimento médio da ação sobre a probabilidade real, que é isso aqui. É razoável, fazendo essa comparação, né, pensando que R igual a zero para facilitar, que a probabilidade real de subir, de crescimento e decrescimento, do retorno da ação, você espera que seja maior do que o retorno da renda fixa. Que essa equação aqui mostra que a probabilidade de subir e descer pela probabilidade neutra a risco é igual a 1 mais R, passando 1 mais R para lá. Então, tanto faz, digamos, pela probabilidade neutra a risco, comprar ação ou aplicar em renda fixa. Mas aí, nesse caso, você não teria nenhuma razão para entrar no mercado de ações. Então, a probabilidade real tem que ser maior do que a probabilidade neutra a risco. Essa esperança aqui, né? Essa PTU de S1 mais Q... Desculpa, P de S1 mais Q de S1. Como eu tinha falado antes, né? Como com esse V0 aqui você consegue montar uma carteira que replica, isso significa que não vai ter arbitragem. Por quê? Porque se tiver... É a mesma raciocínio que a gente já fez antes, né? Está explicitado aqui. Se você negociar por um valor maior do que esse, você pode pegar esse valor, montar uma carteira que replica e ficar com o resto. Vai ser lucro sem risco. Ou se for um valor menor, você vai ter prejuízo garantido também. Só inverter todas as negociações. Então esse é o argumento que está aqui. E essa é a razão pela qual isso aqui, para que não exista arbitragem, o valor tem que ser esse. Então, essa é a fórmula. A gente vai apresentar agora 2 exemplos para finalizar essa sessão. O exemplo vai ser baseado nesse modelo de ação de um período aqui, começa com 3 no tempo 0, vai para 5 ou 2 no tempo 1. Então eu vou fazer a precificação de um call sem juros, um call com strike K igual a 3. Então se é um call com strike K igual a 3, se a ação terminar em 5, você vai ter 2. Se a ação terminar em 2, você vai ter 0. Então o payoff é S menos 3, então vai ser 2 ou 0. Qual vai ser o up e o down? O up é a divisão do S1 pelo S0, então é 5 sobre 3. E o down é 2 sobre 3. Então você tem aqui o up igual a 5 terços e o down igual a 2 terços. Com esses valores, você pode botar lá na fórmula e calcular que é o PTU e o QTU. Os juros é 0, então o PTU é 1, menos o down, que é 2 terços, sobre o up, que é 5 terços, menos o down, 2 terços, que é 1 terço. Portanto, o QTU é 2 terços, que a soma tem que ser 1. Então agora você tem os valores de PTU, 1 terço, QTU 2 terços, juros 0, você pode botar na fórmula. O V0 vai ser 1 terço do valor da opção caso de up, que é 2,
mais 2/3, valor da opção caso dê down, que é 0. Então vai dar a média ponderada de 2 e 0 com ponderações 1/3 e 2/3. O resultado é 2/3, então esse valor do V0. E como é que você calcula o delta 0? Quantas ações você teria que comprar? Você tem que fazer o delta V sobre delta S. Delta V é a variação do valor da opção, é 2 ou 0. E o delta S é a variação do valor da ação, que é 5 ou 2. Então dá 2 menos 0 sobre 5 menos 2, 2/3. Então para fazer o hedge, você tem que comprar 2/3 de ação. E aí eu faço as contas aqui para mostrar como é que isso fecha. Isso aqui você tem que olhar com cuidado para entender. Eu repito aqui basicamente o argumento da demonstração do teorema. Tá? Se você comprar essa quantidade de ações, começar com esse valor de dinheiro, você vai conseguir replicar exatamente a opção. Isso tem que ver com todo cuidado. O exemplo 2.2 eu não vou fazer aqui no vídeo. É um call com juros, em cima daquele modelo. Tem um put também com juros, outro exemplo, que eu deixo para vocês verem. E finalmente esse aqui eu vou fazer, que é uma opção exótica. Eu botei só por curiosidade. O payoff é o quadrado do valor da ação. Então, nesse caso, você olha aqui, ó, a ação pode valer 5 ou 2, então o payoff é S ao quadrado. Então aqui, se sair cara, vai pagar 25, se sair coroa, vai pagar 4. Então é 25 e 4 o payoff. Então, voltando aqui na opção exótica, você tem 25 e 4, o V1 de H é 25, o V1 de T é 4, quanto é que paga em cada um dos casos. A gente já calculou o up and down, 5/3 e 2/3. Aqui está com taxa de juros R igual a 1/3. Então eu fiz a conta no exemplo anterior e os juros já ficaram diferentes aqui. A probabilidade de neutral risco é diferente aqui, é 2/3 e 1/3. Então a gente tem que fazer o V0 é 1 sobre 1 mais R, o R é 1/3. Probabilidade de neutral risco, PTIL, 2/3. Probabilidade de neutral risco, 1/3. Aqui é o valor do contrato no up, que é 25, o valor do contrato no down, que é 4. Aí fazendo essa conta dá 13,5, que é o valor do V0. O delta 0 é o delta V sobre delta S. Variação do valor do contrato é 25 e 4, up and down. O valor da ação é 5 e 2, up and down. Então fazendo a conta dá 21/3. Então aqui está como é que você faria o hedge desse contrato. Teria que comprar 21/3 de ação, e subtrair do V0 esse valor. Aí a gente faz as contas aqui que vale a pena vocês darem uma olhada. E isso encerra a sessão 2.3.